O que nós vamos falar nessa noite é uma obra que é de Deus em nós e nós também participamos, nós também contribuímos, nós também nos esforçamos nisso daqui, em santidade, né? É uma obra progressiva, que ela continua por toda a vida do cristão, daquele que nasceu de novo, daquele que foi alcançado por Jesus nessa terra. Então, hoje nós não vamos expor um texto específico, vai ser um tema, né, que é a santificação, e vamos ver vários textos. Amém? Está comigo? Vamos lá? Então, pode botar, né, santidade, para começar, 1 Tessalonicenses 4, 7. Você que tiver Bíblia e quiser abrir, é bom. Você que não tiver Bíblia, pode acompanhar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a... Porque Deus não te chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém? Então, nós fomos chamados por Deus para a santidade. Efésios 1, 3 e 4, também é um texto que nós vamos nos basear. Pode passar, diz assim, ó. Efésios 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos... Amém. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu, Deus me escolheu, Deus nos escolheu com um propósito de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O versículo 3 aqui fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual na região celestial. E muitas vezes queremos e estamos apegados a coisas materiais nessa região terrena passageira. Não. Se apegue em Deus, que já te abençoou com toda sorte de bênção e para sermos santos e irrepreensíveis nele. Então, Deus te projetou. Eu não sei para que eu estou nesse mundo. Eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei para que eu sirvo, qual é o meu dom, qual é o meu talento. Saiba de uma coisa nessa noite, que Deus te criou, Deus te formou, Deus te projetou. Não é um acidente, você não é obra do acaso. Deus formou você no ventre da sua mãe. Deus planejou você antes de você nascer, desde a fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, se você não sabe para que você está nesse mundo, não sabe para que você veio aqui nessa noite, que você escute toda a mensagem que vai ser pregada, mas se você gravar isso no seu coração e a partir de hoje viver dessa forma, Deus me fez para ser santo diante dele. E vamos ver nessa noite o que é ser santo, o que é santidade, o que é santificação. Mas grave isso na tábua do seu coração. Deus te formou com um propósito, com um projeto, com um plano, que é ser santo diante dele. Este é o propósito principal de Deus para você. Nós, você e eu, não fomos formados com o propósito principal de realizar o seu sonho, de viver os seus próprios interesses, de viver suas realizações pessoais, as suas vontades, as suas paixões. Não, você não foi feito para ser rico, famoso, para você ganhar muito dinheiro, para você ser popular. Não. Eu e você fomos feitos com o propósito principal de sermos, amém, Marcelo, santos e irrepreensíveis diante dele. Esse é o nosso propósito principal. Você pode ganhar dinheiro, pode ser rico, pode ser famoso, pode ser popular, pode ser tudo isso. Mas não é o propósito principal de Deus para a sua vida. Não é para o que você está se esforçando nesse mundo, a corrida que você está correndo nesse mundo, não seja essa, mas seja de ser santo. Fomos criados para sermos santos. Pode passar a definição de santificação, de acordo com Wayne Grudem, é um pastor batista, teólogo, e muito bom. Santificação é uma obra progressiva. Então, ela começa e ela vai progredindo, ela vai aumentando, né? Da parte de Deus e do homem, que nos torna cada vez mais livres do pecado
e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Então, é uma parte de Deus em nós, e é uma parte nossa também que nos esforçamos para sermos santos. Para sermos o quê? Mais parecido com Jesus. Para sermos livres do pecado. O pecado está à porta todo dia. Bate no seu coração. Todo dia temos tentações, temos tribulações, temos provações. O inimigo vai tentar nossa vida e intentar contra nós. Mas a Bíblia fala, sede santos, porque eu sou santo. Deus te convida a ser santo, é possível, jovem, adolescentes, homens e mulheres, nós sermos santos, separados por Deus. Santificado também é ser separado de algo para outro algo. Como assim? Assim como os objetos lá no Antigo Testamento, no templo, no tabernáculo, eles eram separados do uso cotidiano, a bacia não era mais uma bacia que ia ser usada para lavar as mãos cotidianamente, né? Essas caixas de som aqui, elas não são mais para festas mundanas, não são para cantar e dançar aí fora, mas são para quê? Louvar a Deus, né? Essas caixas aqui estão para projetar o som para nós louvarmos a Deus. Essa câmara, essa cadeira que você está, assim como os objetos lá no Antigo Testamento era separado do cotidiano, do diário, para o uso exclusivo de Deus, assim também é a sua vida, e a minha vida tem que ser. Nós devemos ser separados do mundo, do cotidiano, do pecado, dessa vida corriqueira. Vou sair, você agora, uma auréola aqui, não vou mais trabalhar, não vou mais ouvir nada. Não, não é isso. Jesus fala, né? Não peço que tires do mundo, mas que estejam ali conosco, santificando na palavra. Então, nós vamos estar nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Você não pertence a esse século, a esse mundo corrompido. Nós pertencemos ao mundo celestial, eterno, vindouro, santo e puro. Não esse mundo aqui corrompido, esse mundo aqui de ganância, de egocentrismo, esse mundo de mentira, de pecado. Estamos nesse mundo caído porque o pecado fez isso conosco, mas a nossa vida é eterna, não é passageira e é santa, diante de um Deus que é santo. Então, a sua vida seja separada desse mundo do pecado, para quê? Para uso exclusivo de Deus. Faça uma autoanálise. Você tem vivido e você tem sido para uso exclusivo de Deus? Eu digo, no seu trabalho, você tem sido usado por Deus? Na sua casa, você tem sido bênção para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu pai, para os seus parentes, para os seus vizinhos, nos seus amigos, por onde você passar, nessa igreja, nessa rua, em Timbó, em Benedito Novo, em Dayal, Rodeio, onde você mora, nós temos sido usados exclusivamente para Deus, ou será que estamos sendo usados pelo dinheiro, pelo trabalho, pelas pessoas, por esse mundo, pela ganância, pelos nossos desejos? Então, que nós venhamos ser separados, santificados por Deus, desse mundo para Deus. Amém? Todo o seu pensar, todo o seu ouvir, todo o seu falar, tudo que você vê, tudo que você fizer, não seja profano, mas seja para a glória de Deus. Tudo que vier à sua mão para fazer, faça. Fazei todas as coisas como para o Senhor, sabendo que é dele que vem a recompensa e não de homens. E tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. O seu comer, o seu lazer, o seu gastar do dinheiro que Deus permite que você tenha, que seja para glorificar a Deus. Você está aqui nessa noite, você passar durante toda a semana, na sua família, glorifique a Deus pela sua vida, pela saúde, glorifique a Deus pelo que você tem, não só pelo que Ele pode fazer por você, mas glorifique a Deus, para a glória de Deus seja a sua vida. Amém? Então vamos aqui a algumas diferenças de justificação e santificação, para nós entendermos. Pode passar. Justificação é uma posição legal. Santificação, pode passar, meu irmão? Está um delayzinho. Santificação é uma condição interna. Justificação acontece apenas uma vez, é de uma vez por todas.
Santificação, ela continua por toda a vida. Todos os dias você tem que se santificar. Todos os dias você tem que se separar. Todos os dias você tem que orar. Todos os dias você tem que buscar Deus. Todos os dias você tem que ler a Bíblia. Todos os dias devemos fugir do mal, da aparência do mal e buscarmos Deus em santidade. Justificação, ela é completa de Deus. A santificação é Deus em nós e nós cooperamos, nós nos esforçamos. A justificação, ela é perfeita nessa vida. Através da fé somos justificados pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Pagou a nossa dívida, pagou a sua dívida. A santificação, ela não é perfeita nessa vida. Eu e você estamos em obras. Você está em obra? Talvez você fale, não, na minha casa não, já terminei, né? A igreja está aqui. Não, estamos em obras diariamente por toda essa vida. Estamos sendo trabalhados por Deus, santificados, aperfeiçoados. Estamos progredindo. Que isso venha a ser uma realidade na sua vida. A justificação, ela acontece da mesma forma com todos os cristãos. A santificação não. Ela é maior em alguns. Quem busca mais, quem jejua, quem se separa, quem lê, medita de dia e de noite, quem ora. A santificação ela tem graus. Pessoas são mais santas do que outras. Pessoas buscam mais a Deus do que outras. Então, ela tem graus, sim. Então, essas são algumas diferenças de santificação e justificação. E como você é santificado? Como somos santificados? João 17:17 nos responde. Pode passar, meu irmão. Como ser santificado? Diz assim a palavra de Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como somos santificados, então? Na verdade, o que é a verdade? A palavra. Amém. Então, como vamos nos santificar se não lemos, meditamos e praticamos a palavra de Deus? Difícil. Como vamos obedecer se não sabemos o que é para fazer, se não lemos e não temos as instruções? Medita de dia e de noite, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Devemos guardar a palavra do Senhor. Deve ser lâmpada para nós. Devemos estar instruídos na palavra. E aqui, que Jesus fala no versículo anterior, não peço que tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus aqui não está pedindo para sermos tirados desse mundo, para você virar um monge lá nos montes do Tibete, lá. Não, nesse mundo que você está, na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, com essa vizinhança que você tem, com esses amigos, esses parentes que falam um monte de besteira, sede santos no meio deles. Mostre a sua vida, seja exemplo, que eles possam ver Jesus em você, que eles vejam a luz de Cristo refletindo através da sua vida. Então, não tem como alguém se denominar cristão e não ter a palavra como seu manual de vida, como sua regra de fé e prática, como não ler. Não adianta estarmos aqui domingo, ouvindo. Devemos nos alimentar diariamente. Diariamente. Você se alimenta 2, 3, 4, 5 vezes por dia e vai se alimentar uma vez por semana da Bíblia? Não tem como. Diariamente, se alimente da palavra, tenha o seu devocional, medite nela, ore ao Senhor, peça orientação a Deus para você tomar decisões, para você ir para a direita ou para a esquerda, para você seguir em frente, parar. O que você deve fazer? Não vá na sua força, no seu intelecto, mas vá na palavra de Deus. Vá adiante do Espírito Santo de Deus e Ele vai te guiar. Se alimente de Deus diariamente. Então, se verdadeiramente somos salvos, devemos evidenciar na santidade. O mundo, a sociedade deve enxergar Deus em nós. Como o mundo vai ver Deus? Através da igreja. Da igreja não digo o tempo físico, mas da igreja que somos nós. Santificados, regenerados, justificados, salvos por Jesus Cristo. Agora devemos evidenciar isso lá fora. Para as pessoas, para os jovens, para os homens, para as mulheres. Por que está aumentando muito o número de ateus? Ou por que
Ser crente como esse daí? Não quero, não acredito em Deus. Ele fala que acredita em Deus, mas faz tudo igual. Não, devemos ser santos, separados, uso exclusivo de Deus. Devemos fazer a diferença nesse mundo. A Bíblia diz que devemos ser sal e luz. Não é luz dentro da igreja, é luz lá fora. Iluminar esse mundo. Dentro da igreja é mole, né? Devemos ser luz no meio das trevas. Devemos ser sal, temperar, impedir a podridão. Um pouco de sal tempera uma grande quantidade. Um pouco de cristão em Timbó aqui, verdadeiros santificados, faz uma revolução nessa cidade. Faz 12 homens, 70 homens aqui, chegou até nós o Evangelho. E nós precisamos nos santificar, precisamos nos separar, precisamos viver uma vida reta, íntegra, temente a Deus e que se desvia do mal, assim como Jó era. Então, como vão ver Deus? Através da nossa vida, através da santidade de Deus que nós vamos exalar. O que eu e você tem exalado? O que você tem exalado nesse mundo? Qual é o perfume, qual é o cheiro que você tem deixado? Não digo ali se é caiaque ou se é... Não. Eu digo o que você tem mostrado espiritualmente para esse mundo enxergar em você. Qual tem sido a nossa posição? Fruto do Espírito, amor, não só em palavras, mas em prática. Paz, em meio à guerra você tem paz, a paz de espírito, a paz que excede todo entendimento. Alegria, em meio às tristezas somos alegres, porque sabemos de onde viemos, para onde estamos indo e qual é o nosso propósito aqui. Mansidão, domínio próprio, paciência, longanimidade, benignidade, fruto do Espírito. Será que somos pavio curto? Ou será que temos ânimo longo? Demora a se irar, demora a se estressar. Fruto do Espírito. Aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Temos temperamentos diferentes, sim, temos personalidade diferente, mas devemos exalar o fruto do Espírito. Devemos exalar Deus nesse mundo. Exale Deus nesse mundo. Então não tem como falarmos que seguimos a Deus, um Deus que é santo, 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 e vivermos na impureza. Sermos mais um no meio da multidão, tendo os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes que um ímpio, o mesmo palavreado, o mesmo linguajar, pensamos iguais, né? Não, o justo viverá pela fé. Não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Você deve pensar diferente, você deve crer em Deus, você deve ter fé. Não é o que está aparente aos seus olhos físicos, mas enxergue com os olhos espirituais. Uma nova dimensão de vida, de visão, uma nova dimensão de mundo, de enxergar Deus, de enxergar o outro, de enxergar a si mesmo. Enxergue de uma forma diferente. Nossa vida deve ser uma vida santa, diferente, separada. A santidade coloca, preste atenção nessa frase, a santidade, ela coloca para fora aquilo que Jesus fez dentro de você. Você exalar o que Jesus tem feito dentro de você, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, no seu dia a dia. O que Jesus fez em você e faz em você, você vai colocar para fora, através de atitudes, através de prática, através de santidade, através de fruto do Espírito Santo de Deus. Não sede apenas ouvintes da palavra, Tiago 1:22, mas praticantes. Não adianta ouvirmos sobre santidade ao Senhor, vermos aqui, lermos na Bíblia, se não praticarmos lá fora. No que nós vemos no nosso celular, na internet, no dia a dia, no que nós ouvimos, no que nós falamos, como tratamos o próximo. Não adianta ouvirmos se não praticarmos. Devemos ser praticantes da santidade de Deus em nós, em nome de Jesus. Coloque para fora aquilo que Jesus tem feito dentro de você. Amém? Amém. Então, no início da vida cristã, temos a justificação, que nós já vimos. No final da vida cristã, quando nós morrermos, vamos ser o quê? Glorificados. Tem a glorificação. Agora, do meio aqui, da justificação até a glorificação, todo esse processo aqui é a santificação, é a santidade, é o nosso progresso, é o nosso dia a dia. Então, a justificação nos livra da culpa do pecado. A culpa que você tinha do pecado, você não tem mais. Lembra que Jesus pagou a sua dívida?
lá no início, na cruz do Calvário, morreu a nossa morte, a dívida impagável, Jesus já fez isso por você. Então Ele nos livra da culpa do pecado. A glorificação, ela vai nos livrar da presença do pecado. Ainda estamos nesse mundo, estamos, vendo o pecado presente, às vezes até dentro de nós, mas lá na glória, na Nova Jerusalém, na eternidade, no céu, nós vamos ser livres da presença do pecado. Não vai ter mais pecado lá. Não vai ter mais pecado lá. É um novo céu, é a nova terra. E em todo esse processo, entre os dois, existe a santificação, que devemos lutar, batalhar. Então, se espera que quanto mais tempo de vida cristã você tenha, quanto mais semanas você está aqui ouvindo, meses e anos, menos envolvido no pecado você seja e mais santo também. Eu e você devemos ser. Semana após semana devemos ser melhores. Melhores em Cristo, não é melhor do que o outro, não. Melhores em Cristo, se aperfeiçoar. Cada semana devemos evoluir. Não devemos ser mais o mesmo. Então, o que passou, passou. Somos nova criatura. Aquele que está em Cristo. Você está em Cristo? Amém? A Bíblia diz que é nova criatura. Então, seja uma coisa nova, nova criatura. As coisas velhas se passaram. Deixa o passado no passado. Deixa o mal no mal. Deixa o pecado lá atrás. E eis que tudo se faz novo. Tem vivido o novo de Deus para a sua vida? Viva algo novo. Você está em Cristo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se faz novo. Efésios também fala que devemos nos despir. Tirar a velha roupagem, a velha natureza. Nos renovarmos e nos vestirmos de uma nova natureza em Cristo Jesus. Faça isso. Coloque uma roupa nova, pensamentos novos, palavreados novos, atitudes novas, prática nova. Em nome de Jesus. Os 3 estágios da santificação. Vamos lá, rapidinho. O primeiro, a santificação tem um começo definido no que nós já falamos, na regeneração. O que é a regeneração? O novo nascimento. O nascer de novo é uma mudança moral que ocorre em nossa vida no momento que nós nascemos de novo. É uma metanoia, uma mudança de mente, uma virada de chave. Mudou. Estava escuro, como se tivesse apagado aí o interruptor. Apaga aí o interruptor, por favor. Apaga tudo aí atrás, por favor. Assim que nós estávamos. E aí, quando nascemos de novo, pode acender. Essa virada de chave, enxergamos as coisas. Acende-se a luz de Cristo em nós. Nós enxergamos o mundo, as pessoas, a nossa vida. Nossa, eu estava em trevas. Eu estava caminhando para o inferno, para a morte eterna. Jesus me salvou. Essa mudança de chave, essa mudança de interruptor que acontece na nossa vida. Eu deixo de lado a velha natureza, os velhos hábitos. Tudo que eu fazia de errado, eu deixo de lado. Você vai ser perfeito aqui nessa terra? Não, não vai. Lembra que ela acontece por toda a vida? Estamos em obras, só acaba na glorificação? Então vai ser uma luta, carne e espírito, diariamente. Mas se revista dessa nova natureza de Cristo. Uma vez que somos nascidos de novo, não podemos continuar pecando como hábito. Eu e você somos ovelhas. Ovelha não vive no chiqueiro. Ovelha não vive na lama, porco vive na lama. A gente pode cair na lama, mas vem o bom pastor, nos resgata, nos dá o banho, nos tosa, trata, cuida, e nós seguimos em pastos verdejantes. Então não podemos continuar pecando na iniquidade como um hábito, como um padrão de vida, como uma constância. Hoje, amanhã, o mesmo pecado, o mesmo erro. Não, nascemos de novo, nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Agora temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, te guiando. Então, começa aqui na regeneração, em 1 João 3,9, diz, qualquer que é nascido de Deus, para não ficar nas minhas palavras, mas na palavra de Deus, não vive na prática do pecado. Você é nascido de Deus? Amém. Somos nascidos. No céu não vai entrar cargo de pastor, de diácono, de ministro de louvor, de tesoureiro, de secretário, nada disso. No céu entra nascido de novo. João 3,3, Jesus fala para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar, ver o reino dos céus.
ver o reino de Deus. Então, no céu tem nascido de novo. Se você nasceu de novo e anda conforme o nascido de novo, você vai para o céu, você é salvo. E quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Que nós venhamos ser verdadeiramente cristãos, nascido de Cristo, parecido com Cristo, pequenos de Cristo, imitadores de Cristo, discípulo de Cristo. Não batedores de ponto na igreja, não à vista, não venho à igreja, dou dízimo somente. Isso tudo um salvo, um cristão faz. Mas o que salva é Jesus, uma nova vida, uma regeneração, uma santidade, uma vida com Deus. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nesse versículo nós vemos que aquele que tem um novo nascimento, ele não pode caminhar como caminhava, pecando deliberadamente. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Não existe pecado de estimação, não alimente, fique ninando ele, senão ele vai crescer. O pecado não tem domínio sobre a sua vida, amém? O pecado não tem domínio sobre a sua vida, creia nisso, se aproprie disso e viva dessa forma. Devemos ser separados dos princípios, dos valores, dos pensamentos, das atitudes mundanas desse mundo, princípio desse mundo maior. Tem muitos empregados, tem muitos servos, princípio do reino. Quem quer ser o maior, que sirva a todos. Convém que a gente diminua, que ele cresça em nós. Então, não são os padrões desse mundo que dita a regra da sua vida, mas são os padrões de Deus, da palavra de Deus, que é a verdade. Santifica-os na verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Então, leia, medite, viva, pratique, obedeça a verdade de Deus, os mandamentos de Deus. Então, se separe desses princípios mundanos e viva em Deus e para Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Inclusive a sua vida. É para ele, é por meio dele. A sua vida pertence a ele, não mais você. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, Jesus, que se entregou e morreu por mim. Gálatas 2:20 vem ser uma verdade na sua vida. Não um versículo decorado e algo bom. Viva isso. Não viva mais você, mas Cristo vive em você. Ela começa a santificação na regeneração. Segundo, pode passar. A santificação aumenta por toda a vida. Então ela começa na regeneração e perdura por toda a vida. É algo progressivo. E quem diz, Hebreus 12:14, pode passar. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos. Reflita aí, você tem se esforçado para viver em paz com todos? Amém? Tem feito esse esforço? É difícil, né? Muitas vezes temos que nos esforçar. Tribulações, perturbação, se esforce para ter paz com todos e para serem santos. Esforcem-se para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Tem que ser santo, tem que se esforçar, tem que ter santidade, tem que ser separado por Deus e para o uso dele. Então repare que o texto diz, esforce. Não é algo facinho, não é algo natural do ser humano, por causa do pecado, estamos corrompidos, então não é algo natural. Nós inclinamos para o mal, para o pecado, para falar o que não deve, para fazer, para revidar. Essa é a nossa inclinação. Então eu tenho que me esforçar para andar em retidão, não inclinado para o mal, né? Então, como diz em Gálatas 5, temos uma luta constante entre carne, as obras da carne, impureza, lascívia, feitiçaria, glutonaria, bebedices, e aí vai, coisas semelhantes a essas não herdarão o reino dos céus. E o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, que nós já falamos, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. É uma luta diária. Diária você luta com isso. Quem você tem alimentado mais?
se alimentamos o Espírito Santo de Deus em nós, né? Nosso Espírito que se relaciona com o Espírito Santo de Deus, nós vamos subjugar a carne. Agora, se nós alimentamos a carne com o que nós vemos, ouvimos, televisão, conversas, roda de amigos, videozinhos que não edificam, a carne vai subjugar o nosso espírito. Não é o Espírito Santo de Deus, mas é o nosso espírito dentro de nós. Então é uma obra conjunta de Deus em nós e que também requer um esforço seu, da sua parte, durante toda essa vida, para ser santo, santificado por Deus. Estamos em obra contínua nessa jornada chamada vida. Você está em obra contínua. É diariamente. É diário. Até o fim da sua vida. Estamos nesse mundo, né? E no fim do versículo diz, sem santificação, sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Não veremos a Deus se não santificarmos. Quer ver o Senhor? Quer entrar no reino dos céus, no reino celestial, nos céus? Seja santo, porque Ele é santo. E para entrar no reino dEle, estar face a face com Ele, reinarmos eternamente com Ele, precisamos ser santos. Deus não aceita nada aquém do que a santidade. Deus não aceita. No reino de Deus só vai entrar santificados por Deus, pelo sangue do Cordeiro. Não na sua força, não é no seu intelecto, não é somente nos seus esforços. É Deus em você e você se esforçando. Veremos a Deus, separados por Deus para a glória dEle. 1 Pedro 1, 15 e 16, pode passar. Diz assim, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também na igreja? Fala igual o pastor Elcio faz. Na sua casa somente? Somente quando está tudo bem? Não. Sejam também vocês santos em tudo o que fizer. Tudo, gente. Tudo. Tudo é tudo. No seu dormir, no seu acordar, no seu amanhecer, no seu falar, no seu ouvir, no seu ver, no seu relacionar com o filho, com a mãe, com o teu cachorro. Com tudo. Em tudo. Com os animais, com a natureza. Em tudo que você fizer. Seja santo. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Devemos ser santos, separados, diferentes, em tudo o que você fizer. Em tudo. Não é só na igreja, é em tudo. Quando ninguém te vê, lá no seu quarto, lá no seu trabalho, lá na internet, seja santo lá também. Seja santo em tudo. Quando formos santos, uma igreja santa, mostraremos e anunciaremos a Deus, a esse mundo verdadeiramente. Vamos anunciar, vamos proclamar. Não podemos ficar brincando de igreja, gente. Não podemos ficar brincando com o pecado, brincando com o fogo. Não podemos, devemos nos posicionar, sermos relevantes, uma igreja relevante e santa, uma igreja separada por Deus, uma igreja que não é quente nem fria, é morna, vai ser vomitada. Devemos fazer a diferença nesse mundo. Devemos fazer a diferença, devemos mudar nossas atitudes, pensamento, renove a sua mente, para que você experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para isso, não devemos nos conformar com esse mundo, mas renovar a nossa mente em Deus, em Cristo. Não dá para ficarmos dia após dia, semana após semana, mês após mês, da mesma forma. Devemos viver diferente. Jovens, adolescentes diferentes, na escola, na sua sala, na faculdade, no trabalho, homens e mulheres diferentes, pela luz de Cristo que brilha em nós. Jesus, luz do mundo, Ele ilumina esse mundo, Ele ilumina o seu mundo, a sua vida, para você iluminar os outros. Não podemos ficar brincando de igreja. Devemos avançar, não digo em número, mas digo em santidade. Em santidade ao Senhor. Estamos num tempo que devemos olhar para dentro de nós. Olhe para você, faça uma autoanálise, se examine-se o homem a si mesmo, né? Diz lá Paulo orientando para a ceia. Nessa noite, nesse momento, olhe para você, não olhe para o outro, no sentido, você dobra o joelho, mas está devendo, fofoca, fala mal, faz isso, faz aquilo outro. Não, olhe para você, nessa noite, nesse momento, olhe para dentro de você, tome uma posição, se separe desse mundo, se santifique,
seja diferente para glorificar o nome de Deus. Esse é o propósito. Glória ao nome do Senhor. Olhe para você. Não podemos flertar com o impuro, com o profano. Muitos vão à igreja, muitos vêm à igreja, se dizem cristãos, mas ao sair dessas 4 paredes aqui, fala palavrão, vão para lugares onde o nome do Senhor não é glorificado, veem pornografia, traem, fazem tudo de impuro, de profano. Não podemos. A começar por mim. Eu tenho que viver o que eu falo, eu tenho que falar o que eu vivo, na minha casa, no meu lar, na rua, no dia a dia. Senão você é hipócrita. Você é horrível. Falar é fácil. Vamos viver. Vamos viver. Eu falo isso para mim. Eu tenho que viver. Então, assim como nosso Deus é santo, Ele também nos chamou para sermos santos em tudo. Se separe do impuro, se entregue totalmente à santidade, ao puro, a Deus. Começa na regeneração, perdura por toda a vida. 3, pode passar. A santificação se completará quando nós nos achegarmos a Deus, ou pela morte, ou Ele vindo, retornando. Ou seja, na glorificação. Quando formos glorificados, teremos uma santidade perfeita. Aí você não vai precisar mais se esforçar. Na glória, será perfeito. Não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais vizinho chato, não vai ter mais conta para pagar, não vai ter mais nada disso. Vai ser uma santidade perfeita. 1 Coríntios 15, pode passar? 50 a 54, estamos caminhando. Diz assim: irmãos, eu lhes declaro que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Seremos santos, glorificados eternamente. Aqui são 60, 70, 80, 100 anos. Lá é toda uma eternidade. Vale a pena andar com Cristo, vale a pena buscar a Deus em espírito e em verdade. Então, o corpo que se corrompe nessa terra se transformará em um corpo incorruptível. O que é mortal será imortal, ao lado do nosso Deus eternamente. Então, a santificação começa na regeneração, perdura pela vida e se completa na glorificação. Rapidinho para nós encerrarmos. A santificação, ela afeta só o teu corpo? Só a tua mente? Só o teu espírito? Ela afeta o quê? Tudo, por completo. Pode passar. Tem mais de lá e de lá. A santificação afeta a pessoa como um todo. Ela te afeta, ela me afeta, ela nos afeta. Corpo, alma e espírito. Totalmente. Pode passar. 1 Tessalonicenses 5:23 nos afirma isso. A Bíblia fala isso. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Olha, Deus aí nos santificando inteiramente, por completo. Ah, não, essa parte emocional aqui não. Essa parte do dinheiro não. Essa parte aqui do meu relacionamento não. Deus quer te santificar em tudo. Seu relacionamento com o próximo, consigo mesmo, com a natureza, com Ele, com o dinheiro. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o nosso espírito, alma e corpo, todo o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo, o Espírito Santo habita nele. Você concorda, seu corpo e suas regras? Não? Porque não é, né, gente? Faz teu coração parar de bater aí agora, se é teu corpo. Faz teu coração começar a bater mais rápido. Não é teu corpo? Faz o teu pulmão respirar, né? Faz os alvéolos aí, tudo. Não podemos, não é teu corpo. O corpo é de quem? É dele. Ele que te formou, ele que te criou,
Ele que te projetou. Então não pode ser as minhas regras, mas sim corpo, templo do Espírito Santo de Deus, a habitação dele, as regras são dele. E ele nos orienta, sede santos, ele nos orienta para nós cuidarmos do nosso corpo. Cuide da habitação do templo do Espírito Santo de Deus. Não somos de nós mesmos, mas somos dele, que nos criou, formou, te guia, te direciona. Você é dele, o teu corpo é dele, a sua mente é dele, alma, toda a nossa mente, todos os nossos pensamentos, todo o nosso intelecto tem que estar voltado e obediente a Cristo, tem que ser santificado, seus pensamentos. Precisamos renovar a nossa mente com o que vem do alto, com o que vem de Deus. E a Bíblia fala no que pensar, tudo que é puro, amável, verdadeiro, tudo que é santo. Se há algo de virtude nisso, pense nessas coisas. Pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de bem e não de mal. Pense no que é puro, pense em coisas boas. Não fique remoendo o passado, pensando em coisas negativas, pensando só no que vai dar errado, pensando no mal. Não. Santifique os seus pensamentos, santifique o seu corpo. E espírito. Temos um espírito que se comunica com o Espírito Santo de Deus. Pode passar, 2 Coríntios 7, 1. Volta aí, meu irmão. Então eu não botei. Desculpa. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O teu espírito tem que estar ligado e temente a Deus. Tema o Senhor, obedeça os seus mandamentos, aperfeiçoando a santidade. Amém? Resumindo, se você dormiu, foi lá fora na mente, volte para cá. Último slide. Santificação, obra progressiva de nos livrarmos do pecado e sermos semelhantes a Cristo, parecido com Cristo, separado desse mundo para uso exclusivo de Deus. Amém? Santificação, santidade ao Senhor. Se livre do pecado, se livre do mal, se livre das impurezas, se livre do que não agrada a Deus, do profano. Como ser santificado? A palavra. Então se alimente da palavra, coma, medita, se nutra da palavra de Deus. Está aqui, os mandamentos, está aqui a coisa linda que Deus deixou para nós. Aqui aprendemos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia, sobre o que fazer, sobre o que não fazer, como tratar a família, como tratar o dinheiro, como tratar o próximo. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Leia, você vai viver melhor. Você vai viver feliz. Você vai tomar decisões mais assertivas. Só depende de nós. Ele já fez. Não devemos viver pelo que Deus ainda vai fazer por nós. Ele já fez. Mandou Jesus, morreu em favor do meu e do seu pecado, morreu a nossa morte, deixou a Bíblia para nós nos alimentarmos. Agora faça a sua parte, se alimente da palavra, se santifique pela palavra. Os 3 estágios da santificação: começa na regeneração, dura durante toda a vida e se completará na glorificação, eternamente. E a santidade nos afeta em tudo: corpo, alma e espírito. Alma e espírito junto, separado, se é dicotômico, se é tricotômico, não quero entrar nesse assunto teológico, mas ela te transforma em tudo. Ela transforma a sua vida. Santidade ao Senhor. Amém? Não apenas ouça, como disse o pastor aqui para orar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja e sede praticante da palavra de Deus.